A seguir, Hora da Notícia. A Associação de Pais e Amigos dos Surdos, aqui de Passo Fundo, enfrenta dificuldades para se manter. Altos índices de cárie dentária preocupa a Faculdade de Odontologia da UPF e vira tema de debate. 20 de novembro é lembrado pelo Dia da Consciência Negra. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio Hipácio Carolino. E ainda no quadro Fatos, a transição de governo aqui no estado é o destaque de hoje. Hoje é terça-feira, 20 de novembro, é Hora da Notícia. O excesso de açúcar, o consumo de doces, a falta de hábitos na escovação são fatores que desencadeiam a doença da cárie. E preocupada com os altos índices de cárie, a Faculdade de Odontologia da UPF realizou um debate sobre esse assunto. Ao entrar por essa porta, é de surpreender que uma clínica completa esteja montada dentro de uma escola em um bairro de Passo Fundo. Esse é o acesso para uma boa saúde bucal. A clínica da Faculdade de Odontologia da UPF funciona há cerca de 40 anos nesta escola, a Monteiro Lobato, na Planaltina, em Passo Fundo. E se engana quem acha que atende só os moradores do bairro ou os alunos da escola. A Dalvani veio do bairro Petrópolis, atravessou a cidade e pegou 2 ônibus para tratar uma cárie da filha, Tauane, de 7 anos. Eu vim por causa que eu fui no CAIS, daí o CAIS disse que aqui tinha dentista para criança, né? E você mora na Petrópolis e tu tá aqui, bem dizendo, na Planaltina. Na Petrópolis, peguei 2 ônibus para estar aqui. E tá gostando do que tu viu aqui? Tá? Sim, bem bom aqui. São bem atenciosos. A clínica da odontologia da UPF possui 10 equipamentos para o atendimento. É direcionada para crianças e adolescentes. São cerca de 20 procedimentos por turno. E aqui o envolvimento de estudantes dos mais diferentes níveis do curso. Essa turma é do 8º e 9º ano, quando estão na fase final da faculdade. Por isso, são eles que atendem casos com mais complexidade. A Luísa está em casa, criança é com ela. Por isso, ela pensa em atuar na área da odontopediatria depois de formada. É difícil atender criança, né? Tem que ter um dom, na verdade, porque é gratificante. É difícil, mas é bem gratificante quando a gente consegue realizar todo o procedimento. E tu quer seguir nessa área da odontopediatria? Sim, a princípio sim. Acho que leva jeito. Sim, modéstia à parte, acho que sim. É muito bom. A importância desta clínica extramuros instalada em um bairro da cidade é fundamental, ainda mais para tratar de casos infelizmente rotineiros como a cárie. Por isso, a UPF organizou um mini-curso, Remoção do Tecido Cariado do Passado ao Contemporâneo, para os estudantes da graduação. Se antigamente a gente baseava o tratamento puramente no tratamento restaurador, atualmente a gente continua tendo o tratamento restaurador, mas a gente tem uma boa parte do tratamento de promoção de saúde, preventivo. A ideia do minicurso é falar sobre fatores de surgimento da doença e principalmente o tratamento da cárie. Questões como hábitos alimentares, com o consumo desenfreado de açúcar, sem rotina e cuidado de higiene com a boca, foram amplamente debatidas. A criança, desde o início, desde que ela tenha o seu primeiro dente, tem que ter cuidado, né? Então, a higiene oral, o uso do dentifrício fluoretado, o controle da dieta, isso é um cuidado que tem que começar desde a mais tenra idade. Se possível, na erupção do primeiro dentinho. A cárie é doença séria e de saúde pública. Por isso, discutir o tema na academia e estender para a comunidade faz toda a diferença. Por que tem gente que tem cárie e não tem tártaro, e tem gente que tem tártaro e dificilmente vai ter cárie? Por quê? Primeiro, porque a microbiota da boca é diferente numa situação e na outra. Segundo, porque os hábitos são diferentes numa situação e na outra. Por exemplo, a pessoa que tem bastante doença, bastante lesões de cárie, ela tem necessariamente um envolvimento de muito açúcar, de comer muito doce. A pessoa que tem muito tártaro normalmente não tem esse hábito tão forte, mas ele tem outros hábitos, né? Então, basicamente, essas são as diferenças. Hoje é o Dia da Consciência Negra e muitas atividades em função da data já estão ocorrendo. Exposições, debates, fazem parte dessa programação sobre a importância da data. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o comunicador e ativista do Movimento Negro,
em Passo Fundo. Hipácio Carolino, seja muito bem-vindo ao UPF TV. É um prazer para a gente receber você aqui. Obrigado, Thaís. A minha saudação a você e a todos os telespectadores e telespectadoras da UPF TV, né? Hoje, mudando de posição, saindo de trás para a frente das câmeras. Que legal, né? Uma experiência bacana também, Também, né? opa. Hipácio, por mais informações que a gente tenha a respeito, por mais que se busque pela história, pelos fatos históricos, você acha que a gente tem muito ainda a percorrer no que se refere à igualdade racial? A gente vive altos e baixos, tem hora que melhora, tem hora que piora. Como é que a gente classifica isso? Bom, Thaís, eu peço licença sua para começar essa conversa lendo um texto, um pensamento de um jovem negro, educador, filósofo e escritor de livros infantis, que é o Rani de Souza. Ele fala sobre consciência negra, né? E diz o seguinte: falar da consciência negra é falar das raízes afro-brasileiras, da história sufocada que os negros carregam em suas veias. Falar de consciência negra é falar da falta de humanidade que por anos se impregnou nas sombras dos africanos escravizados por serem considerados povos sem alma. Falar de consciência negra é falar da parte que dói num povo, mas que não dói no outro. É falar o que nós negros vivemos na pele, sentimos nos olhares que nos cercam, nos medindo e nos pesando, ou pesando o nosso valor. Falar de consciência negra é uma ciência complexa que mostra aos humanos que também somos humanos, com razão, com história, com causa, com sentido, com origem, com filosofia e com humanidade. Respondendo à sua pergunta... De certa forma, o poema já responde um pouco da pergunta. Né? A gente vivencia isso, né, Thaís? Avanços e retrocessos. A nossa história vem de muito longe, de muito tempo. E a gente se especializou nesse processo de resistência, né? Toda vez que tentam ferir ou matar a nossa existência, nós nos mostramos resistentes. E a gente tem muito que avançar, sim. Precisamos muito avançar. Você, como negro, se identifica com esse texto? O que tem em você a ser dito? E esse é um dia mais do que propício para isso, Hipácio. Bom, o mês de novembro, o mês da consciência negra, para nós é um mês de reflexão, né? Como diz a professora Beth aqui da UPF, nós revisitamos a história, né? A gente volta às nossas raízes, como aquele pássaro africano sankofa, né? Que tem a cabeça voltada para a cauda, vai reencontrar a sua origem, vai reviver a sua história. E então nós buscamos no nosso passado informações, fazemos reflexões sobre toda a trajetória nossa enquanto humanidade. Aliás, somos o berço da humanidade, né? O mundo começou em África, o planeta começou em África, né? O continente africano é o berço da humanidade. Então nós refletimos, reverenciamos todos aqueles e aquelas que nos antecederam, né? E que são nossos exemplos e nossas referências no processo de resistência. Mas você, em especial, se sente como num dia como hoje, no ano de 2018? Eu me sinto chamado, nesse momento, muito mais que antes, engajado nessa luta, né? Esse momento é um momento de a gente unir forças e eu fui chamado para essas ações coletivas, né? E então me coloco sempre à disposição dos meus irmãos e irmãs africanos e africanas afrodescendentes para esse processo de resistência e de luta. Tá muito boa a conversa aqui, mas eu preciso, para encerrar, te perguntar da programação, Hipácio. O que tem pela frente programado para hoje e amanhã, para que a comunidade possa se envolver também? Eu tenho logo mais às 17h30 no DCE, uma roda de conversas sobre esse mesmo tema, né, consciência negra. E amanhã, às 19h30, temos aqui no prédio da FIAC um seminário sobre protagonismo e resistência, o ensino da história afro-brasileira, pelo professor doutor Aristeu Castilhos da Rocha, do Instituto Federal de Júlio de Castilhos. Tá certo. Hipácio, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui. Bom trabalho. Muito obrigada. Obrigada.
Eduardo Leite convidou o MDB do governador Sartori para participar do futuro governo e esse é um dos assuntos do quadro Fatos de hoje. Zumara. Isso mesmo, Thaís. O governador eleito Eduardo Leite convidou o MDB para integrar o seu governo a partir de 2019. O convite já era esperado, já que o PSDB, partido do governador eleito, é aliado de muito tempo do MDB. Na gestão de Sartori, os dois partidos estiveram juntos quase todo o governo. Os tucanos só deixaram a base às vésperas de iniciar a campanha eleitoral. No entanto, a aproximação não será fácil e quem afirma são os próprios MDBistas. O deputado estadual Vilmar Zanquim, do município de Marau, aqui perto, reeleito em outubro, participou do encontro ontem em que Leite fez o convite. E me disse agora pela manhã que não vê ambiente para entrar no governo neste momento. E, internamente, há quem defenda que esta discussão deve ser feita com as instâncias partidárias. Mas o deputado acredita que a bancada vai seguir com uma posição de independência na Assembleia Legislativa, votando alguns projetos ou contra ou a favor, dependendo da matéria, mas sem ocupar espaço no governo. A posição não é diferente do deputado Gilberto Capuani, que é representante aqui de Passo Fundo, no Parlamento Gaúcho. Abre aspas, não vou fazer oposição radical e vou votar favoravelmente aos projetos que eu defendi na campanha, independentemente de fazer parte do governo ou não, disse o deputado Capuani hoje pela manhã também com uma conversa que eu tive com ele. E por falar em base partidária, o vereador Roberto Gabriel Tozon, do PSD, informou durante a sessão plenária da Câmara de Vereadores de Passo Fundo ontem à tarde que está deixando a base partidária da administração do prefeito Luciano Azevedo. Tozon disse que vinha amadurecendo a ideia há mais tempo, tentou conversar com o próprio prefeito, mas não foi recebido. Ele deixou claro que a decisão é pessoal, com o aval do deputado federal Danley de Deus, e disse que o partido tem uma reunião nesta quinta-feira para avaliar essa situação. Isso porque já o partido ele está na base da administração do prefeito Luciano e ocupa cargos nessa administração. Obrigada, Zumara, pelas informações apuradas aí hoje pela manhã, notícia fresquinha, chegando dias quentes na política verdade, também. Com certeza, obrigada, Thaís. Bom trabalho. Até amanhã. Bom, hoje pela manhã iniciou o período de matrículas para os aprovados em primeira chamada no vestibular de verão aqui da UPF. As matrículas devem ser feitas até esta sexta-feira na Central de Atendimento ao Aluno, que funciona aqui no Campus 1 da universidade. O próprio candidato pode fazer a inscrição ou um representante legal também pode. A recomendação é para que cada candidato aprovado no vestibular faça a matrícula na data e horário previsto no cronograma que está no site do vestibular. O endereço é esse que aparece aí na tela. No próximo bloco, a gente mostra a situação da APAS, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos, que depois da implementação do novo marco regulatório passa por algumas dificuldades. Nós já voltamos. A UPF está com inscrições abertas para pedido de ingresso especial. Interessados em entrar aqui na universidade, seja por meio de transferência, reingresso ou reabertura de matrícula, devem acessar o portal da UPF no link Ingresso Especial. A atual reitoria da UPF esteve ontem visitando o poder público e entidades de Carazinho. O encontro foi para levar uma proposta para o desenvolvimento do município e da região. O dia todo foi dedicado ao diagnóstico das demandas de Carazinho em relação à UPF. Em todos os setores em que passou, a nova gestão percebeu que, em comum, havia o desejo que a inovação fosse mais efetiva no município. Nós já estamos fazendo um diagnóstico dos campi e nós entendemos que é preciso inovar na relação com os campi, inovar principalmente na área de buscas de necessidades e
busca de soluções em sinergia com esses ambientes, com os empresários, com os representantes de comunidade. É por meio desses encontros que nós poderemos, de fato, produzir transformações necessárias. Por isso, foram lançados projetos referentes à instalação de incubadoras de empresas tecnológicas na cidade, a partir do trabalho feito em conjunto com o Parque Tecnológico da UPF. A ideia é fazer com que os programas promovam engajamento em projetos inovadores e, a partir disso, despertem o município para novas possibilidades de trabalho. Acho importante que, de uma forma organizada, a gente possa estar trazendo a incubadora sim para dentro de Carazinho. A gente teve uma conversa com a prefeitura e há um interesse total, né, de que a gente possa estar potencializando as incubadoras por meio de um berçário que tem aqui em Carazinho, berçário industrial. Acho que nos próximos meses aí a gente vai estar podendo estar fazendo, né, uma proposta aí conjunta, coletiva com a prefeitura, com as associações comerciais, que é representada pela SIC, e o campus da UPF Carazinho. Em Carazinho, a UPF vem discutindo a possibilidade de instalação de uma incubadora tecnológica desde o ano passado. A importância que a gente vê, além dos recursos, além de fazer a movimentação financeira da cidade, né, o desenvolvimento, a gente vê muito importante nesse novo mundo que está hoje, né, que está muito focado em ciência e tecnologia. Então a gente quer para Carazinho esse desenvolvimento e vemos com a UPF uma parceria que vai trazer isso para o nosso município. A gente vê muito positivamente isso. Esse é o primeiro encontro de uma série de reuniões que deve ser realizado em toda a estrutura multicamp da universidade. A intenção é estreitar ainda mais os laços da UPF com as comunidades. A reforma trabalhista completou 1 ano de vigência no dia 11 de novembro. O Estúdio 4 ele recebe convidados esta semana que vão analisar os resultados dessas mudanças propostas pelo governo. O programa vai ao ar hoje, às 11 horas da noite, aqui pelo canal 4 da TV Aberta, pelo 14 da NET. Tem reprises amanhã às 8 da noite e também na sexta-feira às 11 horas da noite. O sol vai continuar forte e as temperaturas em elevação nos próximos dias. Veja então como fica o tempo amanhã e quinta-feira. Previsão de uma quarta-feira com bastante sol em Passo Fundo, praticamente sem nuvens, temperatura mínima de 14 graus e máxima de 29. A quinta-feira também será de bastante sol, só que com mais nuvens no decorrer do dia. A mínima será de 15 graus e a máxima chega a 29. A judoca da UPF, Enia Schultz Pires, conquistou títulos nos campeonatos Pan-Americano e Sul-Americano Infantil de Judô. Pelo Pan-Americano, a atleta ficou em 3º lugar. No Sul-Americano, campeã na categoria mais de 64 quilos. As competições foram realizadas em Guayaquil, no Equador. Ainda nesta semana, Enia embarca para Natal, onde deve disputar os Jogos Escolares da Juventude. A Lei número 13.204 de 2015 determinou um novo marco regulatório para parcerias entre municípios e organizações não governamentais. Essa nova legislação, além de criar novas regras para a assinatura de contratos, de execução de programas, projetos e atividades de interesse público feitas por associações e entidades sem fins lucrativos, deu também mais transparência ao repasse de recursos. Aqui em Passo Fundo, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos vem enfrentando ainda mais dificuldades que aumentaram depois da implementação desse novo marco regulatório. É nessa casa, em Passo Fundo, que 3 associações trabalham juntas. Além da APAS, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos, funciona aqui a Associação dos Surdos e a Associação dos Tradutores e Intérpretes de Libras. Nos últimos meses, a situação é ainda mais preocupante. A APAS tem passado por um momento muito difícil, né? Nós vivemos o ano todo e o ano já está terminando. A gente está numa situação financeira muito difícil, com um déficit muito grande
E nós, já no início do ano, a gente reduziu as atividades para diminuir os gastos, mas assim mesmo, reduzindo as atividades, o nosso gasto é muito grande, nós temos dívida, temos vivido de promoções e a situação está bem difícil. Antes do marco regulatório, as entidades tinham um convênio e recebiam um valor fixo. A partir da mudança, o governo abre um chamamento público para que as instituições possam concorrer. A APAS, como deixou de receber o valor, que era pago através de um convênio de mais de 20 anos, concorreu a um chamamento para atender as crianças com deficiência auditiva. O contrato foi fechado para 1 ano e, a partir daí, a entidade passou a promover atendimento para, no máximo, 15 alunos da rede pública municipal de Passo Fundo. Tem um marco regulatório onde que é estipulado a per capita. Então, a APAS ou qualquer outra associação que participar desse processo, ele vai ser pago por atendimento. Então, foi feito um plano de trabalho, onde é colocado estimulação precoce, atendimento de Libras, né, oficina de Libras, e também, em casos esporádicos, também a intérprete. A Prefeitura de Passo Fundo, sendo sensível, ela fez pela área da assistência social o aluguel da sede, também para ajudar a APAS, porque a Prefeitura tem interesse que a APAS continue desenvolvendo o serviço e o público precisa desse atendimento, também fornece através do programa Apoiar e Comprometer uma servidora para fazer a limpeza, através do programa Aprendiz Cidadão, um aprendiz para fazer o serviço de office boy. Então, esta é a responsabilidade que a Sencas tem hoje. Como são poucas crianças nessa situação, o valor repassado pela Secretaria de Educação para a APAS é baixo. A associação tem uma dívida grande e as despesas mensais giram em torno de R$15 mil. Apesar de ter o aluguel pago pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social, a ajuda da comunidade e o valor repassado, através dessas parcerias, não tem sido suficiente. A nossa folha de pagamento é alta, nós temos 8 funcionários. A gente pensa, não vimos como reduzir mais os nossos funcionários pelas nossas atividades. A gente já reduziu atividades, oficinas que a gente oferecia já não tem oferecido. E a gente não vê como reduzir os gastos e também não vê como conseguir verba para suprir as nossas necessidades. O marco regulatório das organizações da sociedade civil foi aprovado em 2014 e, depois de algumas alterações, em 2016 entrou em vigor. Ele é entendido como uma conquista não só do poder público, mas também da sociedade civil. Porém, muitas entidades, assim como a APAS, encontram dificuldade para se enquadrar nas mudanças necessárias. Por isso, a ajuda da comunidade é muito importante para manter os demais serviços que são oferecidos a adolescentes e adultos. Porque ele deixa bem claro o que é a atribuição do poder público e o que é da entidade. Antes nós não tínhamos, então com facilidade o poder público dominava, porque ele dizia, não, eu contratei isso, é isso e a lei diz isso. Hoje a sociedade civil ela tem onde se agarrar, mas o foco é no plano de metas e não mais no financeiro. A nossa preocupação é o atendimento com essas crianças. Então, possivelmente, a gente renove para o ano que vem. Com algumas modificações, já que foi esse primeiro ano, a adaptação para todos, para nós também, enquanto secretaria, e também para os participantes, a gente gostaria de fazer um diálogo com todos para que a gente sempre melhore essa parceria. Nós não temos expectativas para o próximo ano. Nós temos metas a cumprir por projetos com entidades que a gente se comprometeu e que a gente vai cumprir. Onde a gente se comprometeu, a gente vai cumprir e vai terminar. Mas nós não temos expectativas para o próximo ano. Nós estamos vivendo de promoção e eu tenho clareza que com promoções a gente não consegue promover a inclusão, não consegue promover a educação, a gente não consegue fazer um trabalho bem feito. Eu tenho clareza disso. Então, para o próximo ano, não temos expectativa, vamos discutir, vamos ver onde o prejuízo será menor.
Hoje a gente fica por aqui. Você pode rever esta edição à noite em 2 horários, 7h30 e 10h30. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.